diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Até aqui. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Senhor, eu aqui nesta noite não sou nada além do que aquela mula, nada além do que uma criatura, nada além do que um barro, nada além do que um ramo, Senhor. O Senhor é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Aqui tudo está acontecendo pelo Senhor e para o Senhor e através do Senhor, Pai. Meu Deus, nesse momento nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Por isso, Espírito de Deus, nos ajude nesta noite a entender a tua palavra. Nos ajude nesta noite a compreender o recado da parte do Senhor. Há tantas culturas aqui, Senhor, há tantas maneiras de entender e interpretar a tua palavra, mas o Senhor, Espírito Santo, é tão bom nisso. Então, por favor, traduza cada um dos corações de uma maneira que cada um desses corações possa receber a revelação, o rema da tua palavra. Espírito Santo, eu estou à tua disposição. Por favor, conduza-me em todo o tempo. Leva-me em todo o tempo na direção que eu preciso ir. Ajuda-me a tirar de dentro do meu coração essa palavra que o Senhor colocou, de uma maneira muito simples, até que uma criança possa entendê-la, Pai. É o que eu peço ao Senhor, e também eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem se assentar. A graça e a paz esteja com todos, também esteja com aqueles que estão em casa nos ouvindo agora, os irmãos de Votorantim, os irmãos de Francisco Morato, que Deus os abençoe, né? Queridos, nós estamos aqui na última ministração desse mês, onde nós vamos estar falando sobre fé, né? Então, ao longo desse mês, nós falamos sobre esse assunto fé, né? Nós trabalhamos dentro desse tema fé, com o propósito de gerar no seu coração fé, de levar você a viver uma vida rompendo em fé, né? Rompendo em fé, cada dia mais numa fé radical, cada dia mais vivendo o sobrenatural de Deus, para você, para a sua família, né? Porém, queridos, nessa noite, enquanto eu buscava a Deus, né, sobre o que ministrar, na verdade não era eu que ministraria hoje, né, era o César que estaria ministrando, mas ele teve um contratempo com a agenda dele, e ele pediu para que eu ministrasse. Então, enquanto eu estava buscando a Deus sobre o que ministrar, Deus trouxe ao meu coração algo muito interessante. Num primeiro momento eu comecei a tentar entender, mas depois Deus já foi esclarecendo o que Ele quer falar comigo, com você nessa noite. E a palavra de hoje, na verdade, ela é um alerta da parte de Deus, para que eu e você possamos ter cuidado para não sermos impedidos de rompermos em fé. Então, todos nós, ao longo desse mês, entendemos que precisamos avançar e romper em fé. E até eu quero nessa noite dizer para você, você que não ouviu ou deixou de ouvir algumas das ministrações, né, sobre fé ao longo desse mês, eu peço a você, entre lá no canal do YouTube, procure ouvir, talvez essas 3 últimas mensagens que eu ministrei sobre fé, que foram muito assim, diretas mesmo, envolvendo a fé, e eu já vejo que algumas pessoas estão praticando essa palavra e estão tendo resultados, né? Então assim, volte, reveja novamente essa ministração, de um outro ângulo, de uma outra forma, procure obter a revelação de Deus, porque Deus quer que a gente viva mesmo o sobrenatural dEle. Eu não tenho dúvida que Deus quer que a igreja viva o sobrenatural, mas para isso é necessário a fé. É necessário a fé.
exercer essa fé. Porém, nessa noite, como eu disse, eu quero tratar sobre uma outra coisa, um inimigo da nossa fé. Se o tema dessa mensagem de hoje é inimigo da sua fé. Todos nós precisamos romper em fé, mas nós precisamos entender que existe um inimigo que talvez queira nos impedir de nós rompermos em fé. E a primeira pergunta é: quem é esse inimigo da nossa fé? Esse inimigo da nossa fé é a nossa identidade. Diga identidade. Diga assim: a minha identidade. A nossa identidade, querido. Esse é um inimigo muito grande da nossa fé. E nós precisamos tomar posse da nossa identidade, da identidade que Deus nos deu. E é interessante quando nós pegamos esse texto, porque esse texto ele começa tratando exatamente sobre isso. Vamos voltar lá um pouquinho no versículo 4 de Jeremias, do 4 ao 6. Olha que interessante, ele fala assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Aí vem: mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Veja, Jeremias, esse profeta, ele tinha uma visão distorcida sobre ele, sobre quem ele era em Deus. Eu diria que havia ali um espírito de inferioridade, um espírito de inferioridade, uma visão de inferioridade acerca dele mesmo. E por que eu quero entrar nesse assunto com você nessa noite? Porque Deus, ele precisa corrigir nesse profeta essa visão que ele tinha dele mesmo de inferioridade. Antes de Deus usá-lo, Deus precisou corrigir essa visão que ele tinha acerca de quem ele era. E a mesma coisa Deus precisa fazer comigo e com você, para que eu e você possamos viver em fé, o sobrenatural de Deus. Então, antes de Deus trabalhar na minha e na sua vida, é necessário que Ele corrija na minha e na sua vida a visão que eu e você, nós temos de nós mesmos. E qual é a visão que você tem de você? Quando você olha para você, qual é a visão que você tem de você? Esse profeta, mesmo Deus dizendo para ele: eu escolhi no ventre, ele vira e diz assim: ah, Senhor, eu sou muito novo ainda, eu sou muito jovem, eu não sei falar. E Deus, ele toma uma posição ali logo adiante, no versículo 10. Veja lá o que está escrito no versículo 10. Deus fala assim no versículo 10. Isso. Vá, pois, agora. Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Versículo 7, Renata. Isso. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. Olha Deus corrigindo Jeremias: não diga que você é muito jovem. Pare de dizer que você é muito jovem, porque você não é jovem, né? A todos a quem eu enviar você, e a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então Deus, ele trata com Jeremias, com o profeta Jeremias. Ele trabalha na vida desse profeta, mudando a visão que ele tinha acerca dele. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós carregamos uma imagem ruim sobre nós mesmos. Muitos de nós, e dá uma olhadinha se for preciso até pare. Muitos de nós carregamos uma imagem muito ruim sobre quem nós somos. Talvez você esteja aqui nessa noite e você traz com você marcas, cicatrizes na sua alma, de situações que você viveu na sua vida, talvez na infância. Muitos aqui talvez foram criados por uma família que não tinha uma estrutura.
talvez uma mãe que não tinha uma estrutura, talvez um pai que não tinha uma estrutura, pais e mães que lançaram palavras muitas vezes de maldição sobre a sua vida. Amém, amém. O ideal é que ela não ficasse trocando aí, cara, né? Fosse uma base só aí, né? E então carregam muitas marcas. Por exemplo, tem pessoas que a vida inteira viveram a rejeição de uma mãe. Eu não queria você, eu não queria ter tido você. E eles cresceram ouvindo isso, né? E eles acham então que eles não são capazes de nada, que eles não deveriam nem estar nessa terra. Foram criados dentro de um ambiente de briga, de discussão, famílias desunidas ali, em separação e uma série de coisas, e eles vão carregando essas marcas. Outros receberam marcas até dentro da própria igreja. Uma liderança que não sabia liderar, e aí lançou palavras: você não é capaz, você não nasceu para isso, você não serve para fazer isso. E você recebe aquela palavra, e aquela palavra crava em você, e leva você a ter essa visão de inferioridade, que te impede de viver as coisas que Deus tem para a sua vida. Talvez marcas que você viveu na sua vida, coisas que aconteceram. Eu não sei, cada um de nós aqui carregamos marcas e cicatrizes. Acredite, estar aqui hoje pregando para você é algo que Deus precisou trabalhar muito na minha vida, porque eu fui educado a minha vida toda em um ambiente de medo. O meu pai, quando ele me educou num ambiente de medo. Por quê? Porque ele achava que aquilo ia me proteger das coisas, e está tudo bem, é a maneira dele. Então eu me lembro que quando eu disse para ele assim, eu vou fazer faculdade em São Paulo, meu pai virou para mim e falou assim para mim: você vai fazer faculdade aonde? Eu falei: em São Paulo. E é bolsa, a empresa vai pagar 100% da faculdade. Ele virou para mim e falou: você não vai, você não vai, porque nós somos pobres, e você não tem que fazer faculdade, porque nossa família não tem, nós somos pobres. E naquela hora, aquela palavra que ele disse para mim, ela travou em mim. E eu não tinha casado ainda com a Rose, eu estava noivo da Rose, faz um pouquinho de tempo aí, né? Mas tudo bem. E aí eu estava noivo da Rose, e eu me lembro que eu liguei para a Rose, naquela época ainda tinha telefone de linha ainda nas casas, né? E eu liguei para a Rose na hora do almoço, né? Eu estava muito feliz, mas depois que meu pai disse aquilo, eu liguei para a Rose, ela falou: não, você vai fazer faculdade, você vai fazer, você vai ir atrás, você vai fazer, né? Se não fosse a Rose, eu não teria nem ido. Por quê? Porque ele tinha medo do que poderia acontecer, né? Então eu fui criado dentro desse ambiente de medo. Irmãos, eu trabalhei 19 anos no meu primeiro emprego. Por 19 anos eu trabalhei no meu primeiro emprego. Eu lembro que quando eu fui fazer o exame demissional, eu liguei para a Rose e falei para ela: estou emocionado, Rose. Ela falou: por quê? Eu falei: estou fazendo exame demissional. Eu nem sabia o que era aquilo, né? Eu nunca tinha feito na minha vida, né? O cara falou: você vai fazer o quê? Um exame demissional, né? 19 anos. Eu levei um ano para mudar de emprego. Eu tinha uma proposta muito boa de emprego numa empresa em São Paulo, e por um ano eu fiquei aguardando, o cara ficou aguardando a vaga para mim, para que eu decidisse sair do meu emprego, que eu tinha lá 19 anos, para ir num outro emprego. E eu me lembro que quando eu fui fazer um processo de coaching na empresa, a mulher falou para mim: você nunca poderia ter feito isso com a sua carreira, porque você jamais poderia ter ficado tantos anos dentro de uma só empresa, né? Então assim, talvez você seja como eu. Talvez o medo seja o seu grande gigante. Você não tem coragem de tomar algumas decisões. Talvez não, talvez foi palavras mesmo que foram lançadas de um pai, de uma mãe: você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Eu já ouvi mães, eu já tratei de pessoas onde mulheres diziam para mim: a minha mãe dizia que eu ia ser uma prostituta, pastor. Eu ia ser uma prostituta. Meu pai dizia que eu ia ser um bêbado, um drogado, um vagabundo, um bandido, pastor. Tão difícil você ouvir isso, e essas palavras, elas pesam sobre nós. E você precisa entender isso. Nessa noite, o que Deus fez com Jeremias, Ele quer fazer comigo e com você. Nessa noite Deus quer tratar comigo e com você. Deus quer mudar a visão que eu e você temos de nós mesmos.
para que eu e você possamos viver as coisas sobrenaturais que Deus tem para nós, porque Deus tem grandes coisas para nós. Talvez você esteja hoje frustrado, abatido, desanimado, talvez você não acredita mais em determinadas coisas, até em Deus você não acredita, porque talvez tantas coisas aconteceram na sua vida, tantas coisas, e você nem estrutura tinha para isso. Mas deixa eu te dizer algo muito importante. Essa não é uma dificuldade que eu e você enfrentamos, essa é uma dificuldade que já existe há muitos e muitos anos, e a própria palavra de Deus, ela nos mostra isso. Eu quero trazer 2 exemplos para você entender o quanto isso é difícil para nós, e o quanto isso é difícil para qualquer um, para qualquer homem ou para qualquer mulher. Vamos lá para Êxodo capítulo 3, versículo 10 ao 12. Essa é uma visão de um homem. Olha o que a palavra de Deus fala, né? Ela diz assim, ó: vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu. Veja, Deus chama Moisés e fala para ele: vá libertar o meu povo agora. E olha a resposta de Moisés para Deus. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Ou seja, a mesma atitude de Moisés. Deus o chama e ele diz assim: mas quem eu sou, Deus? E aqui eu não poderia, é muito extensa essa história, mas ali começa-se uma discussão, e ele vai colocando para Deus: mas eu não sei falar. E Deus levanta o irmão dele, coloca o irmão dele para falar no lugar dele, e ele continua falando: não, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. E aí Deus faz uma provinha com ele, e transforma lá o cajado na cobra, a cobra no cajado, e vai, e tudo isso vai acontecendo, e Deus faz com que esse homem vá. Mas a primeira atitude dele também é essa visão errada que ele tinha sobre ele mesmo, como se fosse um espírito de inferioridade. Olha um outro exemplo muito interessante. Lá agora está lá em Juízes, um pouco para frente, Juízes capítulo 6, versículo 12 até o 15. Juízes 6, do 12 até o 15. Ele diz assim, ó: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, olha o que o anjo disse para o Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, poderoso guerreiro. E aí olha o que Gideão responde para ele: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem. Olha Deus declarando palavras de afirmação a esse homem: com a força que você tem. E olha o que ele responde: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Aí ele fala assim: não sou eu quem o está enviando? Aí Gideão responde: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Ou seja, eu não sirvo para nada, eu não tenho capacidade alguma, eu não consigo, Deus. Agora, queridos, o primeiro homem, ele viveu coisas sobrenaturais em Deus. Ele foi o pastor, o maior pastor de todas as igrejas de todos os tempos. Esse homem liderou no deserto 4 milhões de pessoas. Esse homem viveu o sobrenatural de Deus, ele experimentou o sobrenatural de Deus. E Gideão, ele foi um homem que venceu um exército de 10 mil homens com apenas 300 homens.
Foram coisas sobrenaturais que aconteceram, mas tudo começou a partir da onde? De uma identidade. E nessa noite Deus quer me levar e quer te levar para a nossa identidade. Você tem uma identidade, e talvez essa identidade que você tem é de um velho homem e de uma velha mulher, e nessa noite Deus quer mudar essa visão sobre você. Deus quer destruir essa visão que você tem de você e colocar em você a identidade que é sua de verdade. E isso é muito interessante e muito forte, queridos. Projeta para nós Gênesis 1:26. Agora preste atenção no que eu vou começar a ler para você, porque essa daí é a sua identidade. Diga assim: essa daí é a minha identidade. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes da terra, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu e você, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Diga: eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Por que eu estou pedindo para você repetir? Para que isso entre dentro do teu coração como uma grande verdade. Você é a imagem e a semelhança de Deus. E talvez nessa noite Deus esteja dizendo para você: você não é um fracassado, você não é um perdedor, você não é um errado, você não é um mentiroso, você não é um traidor. Você é a minha imagem e a minha semelhança, e eu fiz você assim, filho, filha. Olha o que a palavra de Deus também diz lá em Isaías 43:4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Você acha que você é importante para Deus? Você acha que você tem valor para Deus? Mais um versículo para nós, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, quando você se une a Deus, você se torna um com Deus. Você é o próprio Deus aqui na terra. Você se torna o representante do próprio Deus aqui na terra. Você não tem valor? Você não tem importância? Agora, para encerrar, Gálatas 2:20 para nós. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, qual é a minha identidade, pastor? A sua identidade é a identidade de Cristo. A sua identidade é a identidade de Cristo. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que não é você quem vive mais, agora Cristo é quem vive em você. Então a sua identidade é a identidade de Cristo. O seu DNA é o DNA de Cristo. Os seus valores são os valores de Cristo. Os seus princípios, os de Cristo. Então tudo aquilo que foi dito sobre você, que foi lançado sobre você, foi anulado, foi quebrado na cruz, porque Cristo hoje, Ele vive a sua vida, a minha vida. E nós precisamos nessa noite entendermos isso, porque isso destrói aquela velha identidade que nós temos, que vira e mexe, Satanás ele se levanta para quê? Para me acusar e te acusar da nossa velha identidade. Quando você está firme em Deus, adivinha o que Ele vai fazer? Mas você fazia tal coisa, lembra lá que você enganava, lembra que você fazia isso, lembra que você andava naqueles lugares, é isso que o diabo faz.
Ele se levanta em todo o tempo com esse propósito, tentando te lembrar da tua velha natureza, mas da tua velha identidade. Mas hoje eu quero que você entenda, você tem uma nova identidade. Deus te deu uma nova identidade. E essa identidade é para você viver a sua fé, romper em fé, desfrutar do sobrenatural de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua carreira, para todas as áreas da sua vida. Mas você precisa nessa noite permitir que essa nova identidade, você viva ela na sua vida. E aí vem a pergunta que é muito importante. Como, pastor, tomar posse dessa identidade? Porque se eu tenho essa identidade, eu quero ela. E aí vem a questão. Como que eu consigo tomar posse dessa minha identidade? E eu anotei aqui 3 coisas que eu quero compartilhar com você, para que você possa tomar posse dessa identidade para a sua vida. A primeira delas, o primeiro conselho é: medite naquilo que a Bíblia diz que você é. Medite naquilo que a Bíblia diz que você é. Não é naquilo que eu disse que você é. É naquilo que a palavra de Deus diz que você é. Mas antes nós precisamos passar por um outro lugar, que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não tem como, se não passarmos por esse versículo aí, ó. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Diga assim: a minha mente tem que ser renovada. Meu irmão, tudo começa pela renovação da sua mente. Se a sua mente não for renovada, você vai continuar pensando as mesmas coisas, você vai continuar enxergando as mesmas coisas. A sua mente precisa ser aberta, ela precisa ser renovada. Você precisa abrir a sua mente para que as verdades de Deus entrem dentro dela e transformem a visão que você tem. Então, como é que eu posso tomar posse dessa nova identidade? Tudo começa pela renovação da sua mente. Quando você abrir a sua mente por o novo de Deus, aí as coisas começam a acontecer. Agora, veja o que está escrito em Provérbios 23, 7. Você tem a corrigida e fiel ou não, Renata? Eu acho que não tem corrigida e fiel aí, tem? Se não tiver, pode pôr a RA. Eu acho que talvez a RA esteja um pouquinho mais perto. Eu vou ler aqui, a minha está na Corrigida e Fiel, que é a versão um pouco mais próximo, talvez a mais perto ali da Bíblia original, amém? Ele fala assim, ó: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Existem algumas versões que diz: porque como imaginou na sua alma, assim o homem é. Então é isso que você tem que entender. Assim como você se imagina, assim você é. Então, se você se imagina como um perdedor, adivinha o que você é? Bem-vindo, perdedor, você é um perdedor. Agora, se você se imagina como um vencedor, então você começa a mudar as coisas. Assim como você se imagina, assim você é. É por isso que tem que ter uma renovação da nossa mente. É por isso, porque o inimigo, ele quer que você continue se enxergando como você sempre foi. Ele quer que você continue se vendo como um fracassado, como um incapaz. Ele quer que você continue naquele seu espírito de inferioridade, como aquele patinho feio, como aquele ser que é insignificante, que não consegue chegar a lugar nenhum, que não tem capacidade nenhuma. É assim que o inimigo quer que você se veja. Porque se você se vê assim, você não consegue sair do seu lugar, e você não consegue viver as coisas sobrenaturais de Deus. Agora, olha o que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vocês
Aqui, esse vocês é para mim e para você. Amém, querido? Diga amém. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu quero que você entenda, querido, nessa noite, você precisa começar a meditar no que a Bíblia diz que você é. E ela está dizendo que você é nação santa, que você é povo escolhido, que você é sacerdócio real. Comece a olhar para isso e comece a enxergar como Deus vê você. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Tem que haver isso. Pregue para você, fale com você. Olha também o que diz lá em Mateus 5:13. Mateus 5:13 e 14. Vocês são o sal da terra. Aqui é para mim e para você. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Querido, eu e você, crente, cristão, nós somos chamados por Deus para dar sabor a esse mundo. Porque o sal, ele dá sabor, ele tempera. Eu e você carregamos o Espírito de Deus em nós, para trazermos sabor aonde nós estivermos. E não importa onde seja, aonde um cristão cheio do Espírito de Deus entrar, ali tem que ter sabor. Por onde um crente cheio de Deus passar, ali ele deixa um sabor. E eu e você somos sal da terra. Diga assim: eu sou sal da terra. Agora você tem noção do que é ser sal da terra? Olha o que ele fala também no versículo 14. Vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós somos luz, querido. Aonde há escuridão, quando a luz chega, acaba a escuridão. E não importa qual seja a escuridão, se você levar um bico de luz lá, a luz chegou naquele lugar. Mas será que nós temos esse entendimento de nós? Será que nós enxergamos isso? Então fale para você. Medite em quem você é. Ande pela rua dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Satanás vai virar para você e vai dizer: você é um fracassado. Você vai dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Eu sou a nação santa. Eu sou o povo escolhido de Deus. Eu sou. O Senhor me chamou. Eu sou. É isso que você precisa fazer. Primeira João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Diga glória a Deus. Meu irmão, você tem noção do que essa palavra está dizendo? Maior é o que está no nosso time, maior é o que está do nosso lado. A vitória já é sua. Se Jesus estiver no seu time, você já ganhou, você já é campeão. Ninguém pode te derrotar. Mas será que você entende isso? Porque os dias maus, as notícias maus virão. Mas virão, os dias vão chegar, pessoas vão dizer: olha, seu negócio vai quebrar, a economia está destruída, o seu emprego vai ruir, vocês vão passar necessidade. Mas você precisa dizer: não, maior é o que está no meu time do que o que está no mundo. Ainda que caiam ao meu redor, do meu lado, eu não serei abalado. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão e todos os dias meditar naquilo que a Bíblia diz que você é.
Porque todos os dias o maligno vai fazer questão de se levantar e levar você a lembrar do teu passado. Agora você está querendo ser santinho, né? Está indo para a igreja, está pegando a sua Bíblia, está querendo pregar de Jesus aí, mas vivia tudo torto, uma vida torta, cheio de pecado nas costas. Olha um monte de coisa que você já fez para trás aí, e agora vai querer pregar o evangelho. Sabe, irmãos, eu já vivi muito isso na minha vida, principalmente dentro da minha própria família. Porque quando eu me converti a Cristo, a minha família não se converteu. A minha família é toda católica. E quando eu me converti, eu me lembro que hoje isso não acontece mais, porque hoje nós não fazemos mais parte desse convívio em si. Mas quando eu me converti, a gente foi criado num ambiente familiar muito forte, né? Então domingo era almoço da família. A minha avó e meu avô criou essa tradição, os filhos tudo criados juntos ali, netos juntos. Então era muito comum. E eu me lembro que quando eu converti, eles chamavam a gente para ir almoçar lá. E aí vinha meus tios, meus primos, latinha de cerveja para você aí. E vinha trazendo na minha mão. Eu falava, não quero. Desculpa. Agora é pastor. Agora é pastor. Naquela época eu não era pastor, não era nada. Eu era um servo de Deus. Mas, desculpa, agora ele é pastor, ele não pode beber mais. Pastor, agora é isso, né? Era o tempo todo isso. Agora a família se levantando contra, pessoas no seu convívio, pessoas que são amigos teus, agora não faz mais isso por causa disso, agora virou santo. Mas eu quero que você entenda, querido, isso não é Deus falando com você. Deus falando com você é o que eu acabei de ler para você aqui agora. E quando você ouvir essas coisas, comece a declarar: não, eu sou luz do mundo. Não, eu sou sal da terra. Não, eu sou nação santa. Eu sou uma geração escolhida por Deus. Eu sou de um povo escolhido por Deus para pregar a palavra de Deus. Eu sou separado, eu sou escolhido. Essa é a primeira coisa para você tomar posse dessa identidade. Se você não fizer isso, se você não meditar no que a Bíblia diz que você não consegue tomar posse dessa sua identidade, querido. Escuta o que eu estou te dizendo. Escuta o que eu estou te dizendo. Amém? Um outro conselho que eu marquei aqui é: o segundo, declare a palavra para você mesmo. O primeiro é: medite o que a Bíblia diz que você é. O segundo é: declare a palavra para você mesmo. Você precisa começar a declarar a palavra de Deus para você mesmo. Diz assim: eu preciso pregar para mim mesmo. Nós precisamos pregar para nós mesmos. Mas por que, pastor, que nós precisamos pregar para nós mesmos? Pelo menos por dois motivos. Eu tinha até mais motivos, mas eu vou deixar dois aqui. O primeiro deles, porque nós duvidamos de nós mesmos. É por isso que nós temos que pregar para nós mesmos, porque nós duvidamos de nós mesmos. Tem horas em que você fala assim: eu não sou capaz. Quantos aqui já disseram que não é capaz? Assim, não esconde não. Quantos aqui já disseram: eu não sou capaz? Eu creio que a maioria de nós. Quantos aqui nós já não disseram: eu não consigo? Essa é a primeira coisa que eu e você falamos para as coisas novas. Eu me lembro quando assim, é muito comum para mim. Meu querido, vem cá, deixa eu falar com você. Deixa eu te dar uma dica aqui, ó. Você vai precisar hoje pregar a palavra. A primeira coisa que eu escuto é assim, ó: não dá, pastor, eu não consigo. Como não consegue, meu irmão? Eu não consigo. E aí começa: não dá, eu não sou capaz, eu não consigo. Olha outra coisa que nós sempre falamos: eu não nasci para isso. Olha uma outra coisa que nós falamos: eu sou um perdedor, eu nasci para perder.
Muitos de nós falamos isso. Então por que é que eu tenho que pregar para mim mesmo? Porque eu duvido de mim mesmo. Quando uma oportunidade aparece para mim, sabe, irmãos, sabe por que eu tinha medo de sair de um emprego de 19 anos e ir para um emprego novo numa cidade longe de Itupeva? Porque eu tinha dúvidas de mim mesmo. Eu não acreditava que eu tinha essa capacidade para fazer aquilo. E durante um ano eu fiquei pensando: será que eu vou? Meu Deus, eu iria fazer as mesmas coisas que eu fazia há 19 anos. As mesmas coisas. Eu ia entrar num laboratório, mexer com algumas coisas, fazer algumas reações químicas, a mesma coisa. Mas eu olhava para mim e dizia assim: não, eu acho que eu não tenho capacidade, melhor não, eu acho que não, eu vou ficar com o meu emprego aqui, que eu ganho pouquinho, mas o salário lá é bem melhor, mas eu acho que eu não tenho essa capacidade. E muitos de nós fazemos a mesma coisa. Vem servir a Deus, eu não tenho capacidade. Vem servir no ministério, meu irmão, nos ajude a fazer a obra de Deus. Eu não nasci para isso, pastor. Há dias atrás eu achei muito legal o que eu ouvi, eu não sabia disso também, né? Nós temos aqui um professor de música, né, que nos auxilia aqui na igreja. E esse professor de música falou uma coisa que eu também não sabia, eu achei que existia. Mas ele falou que ninguém nasceu para cantar. Olha que interessante. Eu achava que tinham pessoas que nasceram para cantar. E ele disse: ninguém nasceu para cantar. Todo mundo aprende a cantar. Então como que eu posso diante disso dizer que eu não nasci para isso? Meu irmão, pare. Quantas oportunidades já passaram diante de você? Quantas propostas já chegaram a você? Quanto Deus quer levar você a viver coisas grandes nele, ousadas nele. Mas o que te impede é você duvidar de você mesmo. E eu preciso que você comece a pregar para você mesmo. Seja ousado. Um outro motivo por que eu tenho que pregar para mim mesmo. Segundo, a autopiedade. Diga autopiedade. Existem pessoas que não fazem aquilo que eu disse anteriormente, mas elas fazem o seguinte: todo mundo é contra mim. Tudo é contra mim, tá vendo? Olha lá, como é que vai dar certo? Todo mundo é melhor do que eu. Vai para uma entrevista de emprego, como é que eu vou passar? Tem 10 concorrentes aqui, todos eles são melhores do que eu. Como é que eu vou tocar na igreja? Como é que eu vou pregar na igreja? Como é que eu vou servir em algum ministério da igreja? Todo mundo é melhor do que eu. Todo mundo. Como é que eu vou abrir um negócio para mim? Eu sou tão ruim. Todo mundo é melhor do que eu. Ou seja, a vida inteira essa pessoa, ela é uma vítima. Ela se faz de vítima. Tudo é uma vítima. Isso é autopiedade. Meu Deus, não dá. É tudo muito difícil. O que você tem falado para você? Diante dos desafios que têm se apresentado a você, o que você tem falado para você? Diante das propostas que têm chegado para você, o que você tem falado para você? Sabe, meu irmão, quando eu entendi coisas como essas, e hoje uma pessoa chega para mim e diz assim: pastor, vamos abrir uma igreja, sei lá eu aonde. Querido, quando eu entendo coisas como essa que eu estou ministrando para você, eu não titubio não, querido. Eu vou colocar os meus joelhos no chão e vou orar a Deus. E se Deus disser para mim: vai, filho, nós vamos sem medo algum. Nós vamos sem medo algum. E não importa se é aqui, se é na cidade, se é fora da cidade, se é em outro país, nós vamos de qualquer forma. Porque quando você começa a entender esse tipo de coisa, acabou. Meu Deus, está chegando em Itupeva a Igreja Batista da Lagoinha, ela vai acabar com a gente, agora destruiu, meu Deus, aí chegou o Mevan vai fazer isso e vai fazer aquilo, e ele está vindo nas igrejas, meu Deus, irmão,
Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem foi que me escolheu, eu sei quem foi que me chamou, e eu sei quem foi que levantou esse ministério. E só Ele pode pôr abaixo esse ministério. Ainda que homens em cima de homens tentem, nenhum deles vai conseguir, porque se o Senhor está à frente dele, homem nenhum põe no chão. Mas nós precisamos entender essas coisas. Agora, veja, queridos, Salmo 42:11. E olha que interessante isso. Porque esse texto ele é muito conhecido, tem até uma canção que fala sobre ele. Mas aqui existe uma conversa desse salmista com ele mesmo. Ele está pregando para ele mesmo. Olha que interessante que ele está dizendo: por que você está tão triste, ó minha alma? Ele está dizendo para ele mesmo: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, minha alma, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Veja, querido, ele está dizendo para ele mesmo, ele está pregando para ele mesmo. Por que você está tão preocupado? Por que você está tão abatida, minha alma? Por quê? Por quê? Por quê? Põe a tua esperança em Deus, e tem horas que você tem que fazer isso. Por que você está com medo? São 100 candidatos. O que a Bíblia diz para você, de quem você é? Comece a usar a palavra de Deus, a ter como base a Bíblia para a sua vida, para embasar a sua fé. Meu Deus, nós somos tão pequeninos perto de uma concorrência tão grande. É verdade, é verdade. Esses dias atrás eu fui num aniversário. E aí tem coisas que acontecem que mexem comigo, né? Um aniversário, um ambiente bem complexo de se pregar a palavra de Deus. Mas eu vi uma jovenzinha de 15 anos comemorando o seu aniversário de 15 anos, a sua festa de 15 anos. Eu vi uma jovenzinha de 15 anos pegando a sua Bíblia num ambiente hostil e abrindo a sua Bíblia e pregando a palavra de Deus no aniversário de 15 anos dela. E eu olhava aquilo, os meus olhos se enchiam, sabe? Eu dizia: Deus, valeu a pena cada segundo, valeu a pena cada minuto de tudo que nós temos vivido. E não só pregou, mas cantou uma canção, se expôs ali e cantou uma canção, exaltando e mostrando quem era esse Jesus a qual ela servia. E depois a mãe dela também ministrou uma outra canção. E quantas bênçãos essa mãe lançou sobre a vida dos seus filhos, ali diante de um monte de pessoas. Mas eu estava ali naquele lugar, e aí eu ouvi uma frase, né? Eu vi umas 2 vezes essa frase sendo dita lá nesse ambiente, e eu não entendi muito bem o que significava, né? Me chamou a atenção, mas eu não entendi o que significava. Eu escutei: como que é, William? The King, the Power. Eu ouvi essa frase, The King, the Power. Aí eu peguei e falei: o que esses caras estão falando, né? Mas uma coisa sem nexo nenhum, né? Eles falando lá e tal. Mas eu fiquei calado, eu não entendi o que era, eu fiquei calado, né? Mas depois a Rose veio me mostrar de onde veio essa frase, né? E eu não quero falar sobre isso. Mas quando você olha para isso, você fala assim: meu Deus, realmente, nós estamos diante de um desafio enorme. Nós estamos diante de um desafio enorme. Talvez o maior de todos os tempos. Porque nós estamos lutando contra uma mídia social que avança avassaladoramente por aí afora, em pessoas, e milhares de pessoas envolvidas em tudo isso. E nós aqui quietinho no nosso canto. Sabe, quando você olha para isso, você fala assim: meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Então vamos criar rede social também. Então vamos fazer isso e aquilo. E Deus diz assim: eu não chamei vocês para isso. Só pregue o Evangelho, só pregue a minha palavra, só viva a minha palavra. E tem horas em que você tem que brigar com a sua alma, e tem horas em que você tem que brigar com você mesmo, porque você entra nesses ambientes, e eu me vi ali me questionando, eu e Deus.
E você precisa, meu irmão, escute, você precisa pregar para você. Olha um outro texto, Salmo 103, versículo 1 ao 5. Olha aqui novamente, o salmista pregando para ele mesmo. Olha o que ele está dizendo: bendiga ao Senhor, ó minha alma. Ele não está falando assim, povo de Deus, igreja, bendiga ao Senhor, não. Ele está dizendo para a alma dele: bendiga ao Senhor, a minha alma, ó minha alma. E ele fala assim, ó: bendiga ao Senhor a minha alma, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Rogério, não se esquece de nenhuma das bênçãos de Deus. Rogério, não se esquece de nenhuma das bênçãos de Deus. Está difícil hoje, mas não se esquece que Ele te tirou daquele lugar. Não se esquece que um dia Ele te tirou Ele deu um livramento para você. Não se esquece aonde você estava e o que Ele fez para você. Rogério, está difícil hoje, mas não se esquece, Rogério. É isso que você tem que fazer, meu irmão. A concorrência é grande. Rogério, não se esquece que foi eu que te chamei, e eu não te chamei para ser igual aos outros, eu te chamei para ser diferente. Não se esquece. É isso que esse salmista está fazendo. E Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: faça o mesmo. Por que você está desanimado? Por que você está abatido? Por que você está pensando em derrota? Se aquele que te chamou diz que você já é mais do que vitorioso. Por quê? Olha o versículo 3. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Ele está dizendo para Ele mesmo. E isso você tem que dizer para você. Você saiu do médico, o médico diz para você que você está doente. O que a Bíblia está dizendo aqui? É Ele quem cura as tuas doenças. Eu estava orando em casa hoje pela manhã, aos pés do Senhor. E enquanto eu falava com Deus, enquanto eu estava orando, no meu devocional com Deus, o Espírito Santo falou para mim assim: mande essa mensagem para a Thalita. E eu tenho alguns versículos bíblicos que eu uso como base para cura. São meus, base minha para cura. Quando eu quero orar, declarando cura sobre a minha vida, eu uso aquilo como base. E Deus falou: envia para ela, que ela precisa disso para a vida dela. E logo em seguida ela me respondeu: eu precisava disso hoje. Eu precisava disso hoje. E é isso que eu quero que você entenda. Você é um pecador. Diga para a tua alma: Jesus perdoa todos os meus pecados. Ainda que os homens queiram me condenar, Jesus, Ele perdoa todos os teus pecados, os meus pecados. E ele continua, versículo 4, que resgata a sua vida. Ele está dizendo para a alma dele, que resgata a sua vida da sepultura, e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como a águia. É isso que você precisa dizer para você. Pregue a palavra de Deus para você. A sua identidade. Quando você entender isso, meu irmão, nada te para mais nessa terra. Nada te impede mais, nada te segura mais, porque você vai avançar e você vai viver o sobrenatural de Deus. Quando Moisés entendeu a identidade dele, ele botou o cajado no mar, e o que aconteceu, querido? Ele bateu na rocha, e o que aconteceu, meu irmão? Quando Gideão entendeu quem ele era em Deus e a identidade dele, ele se levanta com 300 homens e arrebenta um exército. Mas talvez você não tenha pregado para você, tem faltado a palavra de Deus para você. E eu digo para você, meu irmão, todos os dias, pregue para você. Todos os dias, tire um tempinho e pregue para você. Vá diante de um espelho, vá de frente para o espelho e diga: você é um escolhido, você é um separado, ou você é uma escolhida, você é uma separada.
O sangue de Jesus foi vertido na cruz por você. Comece a pregar para você, comece a falar para você, comece a declarar isso sobre sua vida, e você vai ver o que vai acontecer com você. Eu não tenho dúvidas, porque Satanás não quer que você descubra isso, porque se você descobrir isso, não tem como ele te parar mais, querido. Ele pode até tentar, e ele vai, mas ele não te parar mais, porque você tem a sua identidade em Deus. Você não tem mais um espírito de inferioridade. Você não se vê mais como um patinho feio, como um incapaz, como um falho. Você não chega mais num ambiente e você olha, não, todos são melhores do que eu. Não, eu sou luz do mundo. Eu sou luz do mundo. Eu sou luz do mundo. Sabe, meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. O dia que eu entrei naquela academia, eu disse, eu sou luz do mundo, e esse lugar, nós vamos ganhar ele para Cristo. Não é porque você está aqui, mas eu disse, eu sou luz do mundo, e eu vou entrar nesse lugar, e nesse lugar, a luz de Jesus vai brilhar, e ela vai brilhar, e eu não perco uma oportunidade que eu tenho de falar de Jesus. Eu não perco uma oportunidade que eu tenho de falar de Jesus. Eu não perco, querido. Ah, mas eu vou falar, o que as pessoas vão pensar? Ah, meu Deus, mas não. Eu sei a minha identidade. Eu sei a minha identidade. E é isso que eu quero que você entenda. Lá na sua empresa, entre nas portas da empresa que você trabalha e diga, eu sou luz nesse lugar, e toda treva sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. A luz está entrando, porque eu estou chegando, e se eu estou chegando, Jesus está comigo, e nesse lugar, a palavra de Deus vai vencer. Agora, como que você entra dentro do seu ambiente de trabalho? Como um derrotado? Como um perdedor? O que você tem declarado da sua família? O que você tem declarado da sua vida? Amém? E um terceiro conselho, para nós encerrarmos. Se eu quero viver o sobrenatural de Deus, se eu quero tomar posse da minha identidade, eu preciso exercitar a minha fé. Diga, exercitar a minha fé. Querido, exercitar nada mais é do que praticar. Exercitar nada mais é do que praticar. Então, escute um exemplo. Se eu quero ser forte, eu preciso fazer exercícios para ficar. Se eu quero ser estudioso, se eu quero ser PhD, perito, mestre em um determinado assunto, eu preciso praticar para me tornar um mestre. Do contrário, isso só é um sonho. Eu sonho em ficar forte. E o que você tem feito para ficar forte? Eu fico na minha casa comendo doce, sentado no sofá assistindo televisão. Você vai ficar forte? Vai. De outro jeito, mas vai. De outro jeito, mas vai, né? Mas eu quero ser muito bom na minha área, eu quero ser o melhor, eu quero ser referência na minha área. O que você tem feito? Eu passo o dia assistindo TikTok, pastor. Não, mas é que eu assisto TikTok na minha área. Sei, tá bom. Nem vamos entrar nesse assunto, né? Querido, fé sem ser exercitada não é fé. É só um desejo, é só um sonho. Guarde isso. Fé sem ser exercitada é só um sonho ou só um desejo. Nada mais do que isso. Eu quero que a minha família seja diferente. E o que você tem feito para ela ser diferente? Nada. Então continua tudo igual. Eu quero crescer em Deus, sabe, pastor? Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito de Deus. O que você tem feito? Nada.
então é só um desejo, querido. Agora, se você praticar o que a palavra de Deus te diz, se você começar a praticar a oração, se você começar a praticar aquilo que a palavra nos ensina sobre jejum, sobre oração, sobre leitura da Bíblia diariamente, você vai começar a perceber que você vai começar a praticar, a exercitar, e aí automaticamente você vai começar a crescer. Deus quer que eu e você exercite a nossa fé, querido. Olha o que a palavra de Deus, Salmos, lá em Salmos 78, 41. Esse aí também nós não temos, a corrigida e fiel. E eu queria ler na corrigida e fiel, porque essa versão da corrigida e fiel, ela é bem mais clara para mim e para você do que eu quero falar. Ele diz assim, ó: voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. O que ele está dizendo aqui? O povo voltou atrás, e o voltar atrás trouxe tentação, ou seja, a ira, deixou Deus irado. E não só deixou Deus irado, como limitou Deus de agir. E aí você pode dizer assim, mas então quer dizer que quando eu voltar atrás, eu limito Deus de agir, então eu tenho poder para limitar Deus de agir? Não, você não tem poder para limitar Deus de agir, mas você tem poder para limitar Deus de agir na sua vida. Não do mundo, não nas outras pessoas, mas na sua você tem. E quando você volta atrás, o que é voltar atrás, querido? É incredulidade. É incredulidade. Você decide partir e você começa. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Quando você começa bem, mas entenda, as tempestades fazem parte da minha e da sua caminhada, é normal, não vai ser como eu e você queremos. Seria maravilhoso, não é verdade? Puxa vida, como seria bom. Por exemplo, é a mesma coisa aqui, se nós trouxermos para uma academia, uma atividade física, seria maravilhoso se eu chegasse lá e ficasse com o José na garrafa de café, tomando café e conversando, e saísse de lá cada dia mais forte, né? Ô, José, não seria bom? Dava para prosear legal, né? Não. Cada dia eu vou ter que aumentar uma carga, cada dia vai ter que subir um peso, só que isso vai trazer dor, vai trazer cansaço, sofrimento, mas não tem outro caminho, não cai do céu. O problema é que, eu achei que eu chegava aqui, eu ficava, não, então eu estou retrocedendo. Esse é o meu problema com você e Deus. Todos os dias nós retrocedemos em Deus. Tem dias que nós acordamos voando em Deus, e tem dia que você encontra a pessoa olha para mim e fala, ai pastor, está difícil, viu? Difícil. O que a Bíblia diz? Mas você não sabe, pastor, que as lutas que eu estou passando, e o que a Bíblia diz sobre luta, meu irmão? É isso que é duro conversar comigo, porque a hora que ele vem com uma palavra, ele queria que eu falasse, senta aqui, chora no meu ombro, vai, isso, aí ele começa, pastor, que essa vida, meu Deus, aí eu falo para ele, a Bíblia diz que nós temos que estar felizes quando nós passamos por aflição. Não é isso que eu quero ouvir, pastor, me ajuda, isso, mas é porque o meu problema é maior do que esse ainda. Eu digo para ele, mas a Bíblia diz que você já é mais do que vencedor. Aí ele diz, não pastor, você não está entendendo. Eu estou, a única coisa é que você não está entendendo, você quer retroceder, meu irmão, e Deus não tem prazer. Deus tem prazer naqueles que avançam, então avance, vá adiante. Seja firme com a tua proposta. Virou moda hoje voltar atrás. Sabe o que é, pastor? É que Deus falou comigo e eu vou. Aí daqui a pouco, eu não vou. Agora eu vou, agora eu não vou. Eu estava orando e Deus mandou eu servir. Então agora eu vou. Agora eu não vou. Hebreus 11:6, que é o versículo do nosso mês, né? O tema do nosso mês.
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Querido, o nosso Deus é um Deus de princípios. Diga, Deus é um Deus de princípios. E um dos princípios que ele estabeleceu na palavra dele é que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você está no seu problema, presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando você está no seu problema, chorando, acredite, Deus está chorando 2 vezes mais do que você, mas Ele não pode quebrar o princípio dEle, porque Deus não age por choro, Deus não age por lamentações, Deus age por fé. Fé. É por isso que Ele diz aqui, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não tem outra forma, querido. Eu tenho que crer. Mas pastor, eu estou passando por uma luta tão grande. Creia. Pastor, a notícia é que não tem mais saída. Creia. Só creia. Sabe, eu antes de encerrar, eu ouvi um testemunho que me chamou muita atenção. Havia um pastor e a sua esposa, ela tinha um problema na visão dela, e ela estava cada vez mais perdendo a sua visão. E o fato dele ser um pastor, ele recebia na sua igreja muitos pregadores, e esses pregadores, todas as vezes que eles iam até a igreja para ministrar a palavra, eles oravam por aquela mulher com imposição de mãos e colocavam as mãos nos olhos dela, e eles declaravam a cura sobre a vida dela e profetizavam a cura sobre a vida dela, e não foi uma, não foi duas, foram muitas, inúmeras vezes. E aí chegou num determinado momento que essa mulher, ela desistiu da cura dela. Ela desistiu da cura dela. E ela ia com aquela visão cada vez mais difícil, diminuindo cada vez mais. E uma vez veio um missionário trazer uma palavra naquela igreja. E aquele missionário, ele trabalhava e operava nos dons de cura também. E quando ele chegou na igreja, a primeira coisa que aquela mulher pensou é: ele vai querer orar por mim. Ele já trabalha na área da cura, então ele vai querer orar por mim. E ele ficou na igreja e ela fugia dele. Ele chegava por perto, ela fugia, ela ia para outro lugar. Ele vinha para cá, ela fugia e ia para outro lugar, para que ele não orasse por ela. Mas chegou uma hora que não teve jeito. Ele foi atrás dela e falou para ela: eu quero orar por você. E ela pegou e disse assim: fazer o que, né? Amém, né? E aí ele falou: tira o óculos. Ela tirou o óculos. Ele pegou o óleo, colocou o óleo nas mãos e colocou as mãos sobre os olhos dela. E ele fez uma oração muito simples, mas muito simples mesmo, sabe? Ele não ficou dando voltinha em volta dela, dando pulinho, saltinho, virando de ponta cabeça e fazendo aquela loucura toda que você já imagina, que você vê por aí. Não, ele fez uma oração muito simples. E aí ele falou assim para ela: você está enxergando? E ela foi abrir o olho. Ele falou: fecha o olho agora. Aí ela fechou o olho, ela não entendeu. Ele falou assim para ela: e aí, você está enxergando? Aí ela foi abrir o olho de novo. Ele falou: fecha o olho, eu não falei para você abrir o olho. E aí ela começou a orar em línguas, e ele começou a falar para ela: você vai enxergar. E ele falou: e agora, você está enxergando? E ela foi querer abrir o olho de novo. Ele falou para ela: fecha o olho, não mandei você abrir o olho ainda. E ela pegou e continuou orando em línguas. E num determinado momento, com os olhos fechados, ela começou a enxergar, querido.
mas ela estava enxergando com os olhos fechados. E aí ele disse para ela: e aí, você está enxergando agora? E ela deu um salto e disse: eu estou enxergando, eu estou vendo, agora eu estou vendo tudo, aleluia, eu estou vendo tudo. Ele diz: agora pode abrir o seu olho, porque você está curada. Na hora que ela abriu o olho, querido, ela estava vendo tudo, e ela não precisava mais usar óculos. Isso é exercitar, é praticar a sua fé. Quantas coisas eu e você não desfrutamos de Deus. Quantas coisas eu e você não experimentamos de Deus, porque não cremos. E aqui esse mês eu quero levar você a crer num Deus do impossível. Comece a usar sua boca e declarar o que precisa ser declarado. Porque a Bíblia diz que no nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Então é no nome de Jesus. Declare: a minha família está mudada em nome de Jesus. Declare: o meu emprego está mudado em nome de Jesus. A minha empresa está mudada em nome de Jesus. E você vai ver se as coisas vão acontecer ou não vão. A minha carreira hoje, ela vai avançar, ela vai romper em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz que 10 homens saíram para avistar uma terra prometida. E eles voltaram segurando um cacho de uva, como prova daquela terra prometida. E não era um cacho de uva qualquer, porque um homem sozinho não o carregava. Mas quando aquele líder vira para aqueles 10 homens e diz assim: e aí, vocês avistaram a terra prometida? Nós avistamos, mas a concorrência é grande, mas está muito difícil, mas nós somos tão fraquinhos, nós não temos condições, mais. Louvado seja Deus, porque no meio daqueles 10, 2 tinham a identidade deles conquistadas em Deus. E esses 2 levantaram e disseram assim: tem tudo isso lá mesmo. Mas para mim aquele gigante é que nem um gafanhoto. Nós vamos comer eles vivos. Nós vamos entrar, nós vamos arrebentar. A concorrência pode ser grande, mas maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Então eu vou entrar e eu vou romper e eu vou avançar. Ainda que tenha um monte de gente boa aqui dentro, o Senhor vai me colocar num lugar de destaque aqui dentro. Entenda, meu irmão, qual é a sua identidade? O seu inimigo é a sua identidade. Talvez até hoje você não viveu o sobrenatural de Deus por causa da sua velha identidade. E nessa noite Deus está dizendo para você: você tem tudo para viver o sobrenatural. Agora você decide se você quer continuar com o velho homem que você era, com a velha mulher que você era, ou você quer tomar posse dessa nova identidade. O caminho está aqui, querido. Se você todos os dias começar a meditar no que a palavra de Deus diz que você é, se todos os dias você começar a dizer para você quem você é, e se você exercitar a sua fé todos os dias, você vai ver que nada nem ninguém te para mais. Nada nem ninguém te para mais. Pastor, tem que pregar o evangelho? Glória a Deus, conta comigo aí. Pastor, tem que ajudar, não sei não. Pode pôr o meu nome aí, aleluia. Eu vou pela fé, mas eu vou, aleluia. Pastor, o que tem que ser feito? Vamos embora, nós vamos fazer em nome de Jesus e vamos avançar. Eu preciso fazer isso, pastor. Conte comigo, eis-me aqui. Nós precisamos saquear o inferno. Eu estou pronto, pastor. Surgiu uma vaga na empresa e é uma vaga desafiadora. Eu sou candidato, pode contar comigo. Pode contar comigo, mas é desafiador. Não. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Quais são os seus gigantes? Quais são os seus desafios? Deus está esperando de mim e de você uma posição, querido. E eu quero encerrar lembrando você do que eu já falei aqui nesses dias, algumas vezes.
Haviam alguns discípulos dentro de um barco. E Jesus fez um convite desafiador para eles. Você acha mesmo que Jesus fez um convite somente direto para Pedro? Não. Jesus queria ver o que estava no coração de todos aqueles homens que estavam dentro daquele barco. Mas só um exercita a sua fé. Ele faz o que, querido? Ele pisa fora do barco. Os outros todos assistiram Pedro andando sobre as águas, porque para eles era mais confortável ficar dentro do barco. Talvez para eles não tinham essa visão e essa identidade de quem eles eram. E nessa noite, o Senhor Jesus está fazendo um convite para mim e para você. E o convite é o mesmo: saia do barco e ande sobre as águas. Pastor, o que é andar sobre as águas, pastor? O senhor quer que eu saia para um rio aí e ande sobre as águas? Não, eu quero que você ande sobre os teus problemas. Eu quero que você ande sobre as tuas dificuldades. Eu quero que você deixe essa zona de conforto que você vive hoje e procure viver coisas sobrenaturais em Deus. Eu quero que você pare de exercer a fé natural e comece a exercer uma fé sobrenatural na sua vida. Querido, escute: o que é impossível para Deus, tudo é possível para Deus. E tudo é possível se você acreditar, se você crer. Tudo é possível se você crer. Se você crer no que eu estou pregando a você, se você tomar posse dessa palavra nessa noite, se você assumir essa identidade que eu estou dizendo para você, nada, ninguém pode te parar, nada pode te impedir, nada te segura mais de viver tudo que Deus tem para você. Acredite, a sua família será a melhor família da terra. Os teus filhos, eles serão excelentes em tudo. Os teus negócios, o teu trabalho, a tua carreira, tudo irá bem. Você será bem sucedido em tudo. Escute o que eu estou dizendo para você. Pastor, isso é loucura. E eu não disse que não era, eu nunca disse que não era. Fé é loucura, querido. E eu e você estamos vivendo o tempo todo dessa forma. Sabe, meu irmão, eu digo isso para você. Escute o que eu estou te dizendo. Querido, um dia eu vim de uma família muito simples, muito humilde. E Deus um dia nos deu a oportunidade de trocarmos um carro. E nós tínhamos um Palio. E aí eu falei, o Isaac ia nascer, e eu falei para a Rose, nós temos que trocar esse carro, Rose, porque agora precisava de um bagageiro, de um porta-malas maior e tal. E a gente foi, e o César, ele tinha um paciente dele, que trabalhava numa empresa, numa concessionária da Ford em Jundiaí, e ele falou assim para mim, ó, fala com esse cara aqui, vai lá, ele vai te mostrar alguns carros, e é de confiança nossa, ele é um cristão também e tal. E eu fui, e eu cheguei lá, e esse cara me mostrou um carro, e eu entrei no carro, eu vi o carro, eu falei, meu Deus do céu, nós tínhamos um Palio, e era um carro automático, banco de couro, e um monte de coisas, e eu saí de lá, a Rose exercendo fé, já tomando posse, aleluia, é meu, aleluia, aleluia. E eu saí de lá e eu falei, não, isso não pode ser nosso, Rose. Isso não é para nós. E aí eu liguei para o César e falei para o César, eu falei, César, cara, vem aqui. Com medo, irmãos. Vem aqui, cara. E ele falou, mas o que você quer? Eu falei, não, vem aqui, cara, vem aqui ver o carro, vem aqui. Aí o cara falou assim, nós vamos fazer um test drive. O cara queria vender o carro, e eu tinha o dinheiro para comprar o carro. Aí o cara pegou e falou assim, ó,
senta aí para dirigir. Eu falei, eu? Não, jamais, em tempo algum, nunca, não. Senta aí, César, dirige o carro aí, César. Eu sentei no banco de trás, o cara, não. Eu falei, não. Jamais. E aí nós saímos, demos uma volta com o carro, voltou com o carro. Aí o cara pegou e falou para mim assim, e aí, vai fechar o negócio? Eu saí de lado de todo mundo, Rogério, pelo amor de Deus, cara, você está louco, fecha o negócio, o carro é bom, o carro é novo, é de confiança. E eu saí de lado e falei, não, eu não posso, eu não posso, não é meu, não é para mim. Aí o César deu uns 3 chacoalhão em mim, uns 3 chacoalhão bem dado mesmo em mim. Rapaz, presta atenção, Deus está querendo te abençoar e você não toma posse da bênção de Deus. Eu falei, aleluia, amém. Irmãos, eu andava com o carro com um peso na minha consciência gigantesco. Eu tinha vergonha de chegar em casa com o carro. Meu Deus, o que vão falar desse carro? Jesus Cristo, meu Pai eterno. Meu irmão, sabe, querido, eu louvo a Deus porque Ele me deu uma outra identidade. E sabe, eu não almejo essas coisas não, mas se quiser hoje pintar um Porsche na garagem, eu estou dentro da parada, irmão. Eu estou dentro da parada. Eu estou liberto desse negócio. Sabe, queridos, é isso que eu quero que você entenda. Deus está querendo nos presentear com coisas grandes, com coisas lindas. Deus está querendo nos colocar dentro de um sobrenatural. Mas eu e você não queremos viver isso, porque a nossa identidade nos impede. A identidade do velho Rogério era aquela: a terra é boa, é maravilhosa, mas não dá. E Deus está dizendo, dá, porque se você orar e crer, assim será. Ele diz lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, assim será, já era, você vai viver. Então vamos viver, vamos tomar posse disso. Saia daqui nessa noite decidido a tomar posse dessa nova identidade, dessa identidade de Deus para a sua vida. Deixe de lado o velho homem, a velha mulher, largue isso para trás. E a partir de hoje, declare, eu sou um novo homem, uma nova mulher. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Glória a Deus. Eu queria que você no seu lugar, você exercesse, eu queria que essa canção de fundo subisse um pouquinho o volume para mim, por favor. E eu queria que você no seu lugar, você começasse a fazer essa oração aí no seu lugar. E eu não queria que você se preocupasse com ninguém que está do seu lado. Agora não se preocupe com quem está do seu lado. Eu queria que você no seu lugar começasse a dizer assim: Deus, nessa noite eu quero deixar para trás esse velho homem, essa velha mulher. Deus, nessa noite eu quero receber do Senhor essa nova identidade para mim. Deus, eu quero sair daqui nessa noite com essa identidade, Deus. Eu quero sair daqui nessa noite com essa identidade, Deus. Tudo aquilo que haviam dito sobre mim, todas as palavras que foram lançadas sobre a minha vida, nessa noite eu deixo para trás, eu largo para trás, Senhor, porque eu quero essa identidade. Comece a dizer isso aí no seu lugar, comece a declarar isso aí no seu lugar. Use a sua boca e declare isso. Entenda que as suas palavras têm poder, as tuas palavras têm poder. Use a tua boca e declare, use a sua boca e declare. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Isso, vai declarando, vai declarando, você vai romper em fé, a sua vida vai romper, a sua família vai romper, tudo o que vier à sua mão vai romper, porque você já é mais do que vencedor, porque você já é mais do que vencedora. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida: você é um vencedor, você é uma vencedora, a sua família vai ser bem sucedida nessa terra, em nome de Jesus.
dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Deus, nessa noite, estende a tua mão de poder e toca sobre os teus filhos e as tuas filhas. Senhor, que a tua unção, que despedaça todo jugo, quebra todo grilhão e corrente, destrua todas as palavras que foram lançadas sobre os seus filhos. Senhor, nessa noite, destrói